Olá! Nós estamos aqui neste cenário diferente e especial porque foi daqui que TV Senado, TV Câmara, Rádio Senado e Rádio Câmara acompanharam o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, de 3 a 5 de junho. Parlamentares de países do grupo e de nações parceiras debateram paz mundial, meio ambiente, inteligência artificial, saúde, pauta feminina e comércio exterior. Este Senado Notícias especial traz os principais temas que foram tratados nesse importante encontro. Confira comigo. 11º Fórum Parlamentar do BRICS. A declaração conjunta do 11º Fórum Parlamentar do BRICS marcou o encerramento do encontro nesta quinta-feira aqui no Congresso Nacional. Entre os principais pontos defendidos no documento estão o fim de medidas protecionistas unilaterais sobre o comércio, o combate ao terrorismo e a responsabilização das empresas desenvolvedoras de inteligência artificial. A declaração conjunta foi consensual entre os líderes e representantes dos parlamentos membros do bloco. A declaração conjunta do 11º Fórum Parlamentar trata dos 6 temas prioritários do Brasil: saúde, comércio, investimentos e finanças, mudanças climáticas, inteligência artificial, reforma dos organismos internacionais e o fortalecimento do grupo. Os parlamentares reforçaram a defesa do multilateralismo e de uma governança global justa, equitativa e inclusiva. No quesito saúde global, os parlamentares do BRICS se comprometeram a assegurar a oferta de medicamentos, vacinas e tecnologias por meio de parcerias estratégicas entre os países, assim como o enfrentamento de doenças tropicais negligenciadas, como hanseníase, e doenças socialmente determinadas, como a tuberculose e a malária. Outro compromisso é o investimento em saúde digital para o atendimento de moradores de áreas remotas. O Brasil criou o programa Mais Médicos. Hoje são mais de 28 mil médicos atuando em áreas remotas. A inteligência artificial, ela vem para qualificar e para melhorar a performance, a qualidade da prestação de serviços desses profissionais. Sem mencionarem os Estados Unidos na declaração conjunta, mas em resposta ao tarifaço de Donald Trump, os parlamentares do BRICS defendem um comércio mundial aberto, inclusivo e baseado em regras internacionais. Eles consideram que medidas protecionistas unilaterais e sanções tidas como ilegais prejudicam a economia de diversos países e ainda comprometem a cadeia global de insumos. Os parlamentares do BRICS sugerem o uso de moedas dos próprios países nas trocas comerciais, pedem mudanças no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial e querem que a Organização Mundial do Comércio volte a resolver as disputas entre os países para evitar que a imposição de tarifas seja retalhada com novas tarifas. Buscar o regramento e o balizamento que sempre foi norteado pela Organização Mundial do Comércio, que serve como uma doutrina a ser seguida e respeitada por quem resolve estar nesse grupo. Sobre as mudanças climáticas, a declaração conjunta enfatiza o compromisso do BRICS com o Acordo de Paris e com a transição energética. Os parlamentares também cobram financiamento dos países desenvolvidos para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, transferência de tecnologias e o mercado de carbono com regras mundiais. Os países desenvolvidos e que são, na sua grande maioria, os maiores poluidores do meio ambiente, devem ter uma responsabilidade de financiar para que os países mais pobres, que não têm as condições próprias para fazer esse enfrentamento, possam fazê-lo.
Em relação à inteligência artificial, os parlamentares avaliam a necessidade de marcos legais que garantam o respeito à diversidade cultural e aos direitos humanos e defendem a proteção da privacidade, da propriedade intelectual e a segurança de dados, assim como a responsabilização das empresas. A rapidez com que as tecnologias avançam nos obriga a acompanhar de perto essa evolução do ponto de vista legislativo, para que, ao mesmo tempo que não tenhamos uma legislação restritiva, também não tenhamos nessa discussão um campo onde não haja nenhum tipo de regulação, nenhum tipo de legislação. A declaração conjunta ressalta ainda uma ordem internacional pacífica e ancorada no direito internacional e cita a necessidade urgente de uma reforma das Nações Unidas, com mudanças na composição do Conselho de Segurança, assim como a participação do BRICS na resolução pacífica de conflitos internacionais. O documento também condena atos de terrorismo e reitera que não podem ser associados à religião, nacionalidade, civilização ou grupo ético. Eu acho que o BRICS vem como um grito dos emergentes, pedindo: não queremos guerra, não queremos briga. O que ficou para trás, vamos colocar um ponto de vírgula, precisamos ter mais equilíbrio e democracia no diálogo e nas decisões tomadas por esses organismos internacionais. Por fim, os parlamentos do BRICS se comprometeram em fortalecer a interação para marcar posicionamentos do grupo em relação a temas mundiais e anunciaram que a reunião de mulheres parlamentares do BRICS entra no calendário anual das atividades do fórum. A gente conta com a acessibilidade dos governantes e que eles, enfim, façam com que essa reunião ela seja anual e que a gente possa, nas reuniões do bloco, nessas cúpulas, debater os temas pertinentes às mulheres. Como anfitrião do fórum, o Brasil definiu os temas da declaração conjunta, que começou a ser negociada em abril. Desde então, os países membros puderam sugerir mudanças ou incluir termos. O documento, que alcançou a unanimidade, será agora encaminhado para os chefes de Estado que vão participar da cúpula do BRICS, que vai acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 7 de julho. A declaração conjunta não tem força de lei. É um documento que marca o posicionamento político dos países em relação aos temas considerados prioritários. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, abriram oficialmente a 11ª reunião do Fórum Parlamentar do BRICS na terça-feira. A repórter Dinalva Ferreira acompanhou a solenidade. Idioma, cultura e realidades bem diferentes, mas uma mesma intenção: buscar o entendimento sobre temas que afetam não só os países que fazem parte do BRICS, mas todo o planeta, como a saúde global, a crise climática, o desenvolvimento econômico e a reforma na governança mundial para a paz e segurança. A ideia é alinhar iniciativas legislativas de interesse comum e encaminhar um documento com sugestões à reunião de cúpula do BRICS, que acontece no mês que vem, no Rio de Janeiro. A sessão solene que abriu oficialmente o Fórum Parlamentar reuniu as delegações de parlamentares dos 11 países do BRICS e países parceiros, além de representantes do Judiciário e do Executivo. A secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, ministra Maria Laura da Rocha, ressaltou que o Fórum Parlamentar do BRICS é uma peça central na reunião de cúpula dos países que compõem o bloco no Rio de Janeiro. É também motivo de grande satisfação constatar que os temas escolhidos para esta edição do Fórum Parlamentar estão fortemente alinhados com as prioridades da presidência brasileira do BRICS em 2025. Essa convergência entre os poderes executivo e legislativo enriquece e legitima ainda mais os esforços do Brasil na condução da presidência do BRICS, ampliando o alcance da nossa atuação e reforçando o compromisso com resultados concretos e positivos para nossas sociedades. O coordenador parlamentar do BRICS no Senado, senador Humberto Costa, falou sobre a importância econômica dos países que compõem o bloco.
Hoje estampamos cerca de 39% do produto interno bruto global e temos quase metade dos habitantes do mundo. Somos uma centelha de desenvolvimento. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou 2 pontos que ele considera simbólicos nessa edição do Fórum Parlamentar: a presença das mulheres e a ampliação do grupo do BRICS. A entrada de novos países reforça o caráter inclusivo deste bloco. Somos diversos, mas unidos pela busca de justiça social, equilíbrio geopolítico e desenvolvimento sustentável. A regulação da inteligência artificial também é um dos objetivos do Fórum Parlamentar, segundo o presidente do Senado. Vamos tratar do avanço das novas tecnologias, especialmente com um olhar para a inteligência artificial, que cresce num ritmo acelerado e que demanda um arcabouço normativo que seja capaz de não só incluir, mas de também proteger as pessoas. O fortalecimento da saúde pública entre os países membros do BRICS, inclusive com a prevenção de epidemias como a da Covid, foi destacada pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Na área da saúde, é muito importante que atuemos para intensificar a colaboração entre os membros do BRICS. Isso inclui o desenvolvimento de projetos na área de saúde pública que visem fortalecer os sistemas de saúde de cada nação e assegurar uma resposta eficiente a desafios como o que o mundo enfrentou com a Covid-19. Maior participação dos países que compõem o Sul Global na resolução de conflitos internacionais e a reforma da Organização das Nações Unidas. Essas foram pautas defendidas na sessão que teve como tema Parlamentos do BRICS unidos pela reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado brasileiro, destacou a urgência de reformas do multilateralismo e da governança global. O BRICS defende a reforma inadiável das organizações das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança. A estrutura de governança da ONU, que completa 80 anos em 2025, não mais reflete a importância, a influência e as aspirações dos países da América Latina, também da Ásia e da África. Os desafios do mundo contemporâneo demandam a reforma inadiável desta instituição, que, não obstante sua importância fundamental em momentos cruciais da história recente, foi concebida nos termos de uma geopolítica que já faz parte do passado. A necessidade de reforma no Conselho de Segurança da ONU também foi reforçada por Grigori Karazin, do Conselho da Federação Russa. Estamos convencidos de que devemos garantir que o Conselho de Segurança da ONU se adapte à realidade multipolar atual, permitindo que os países do Sul Global, na Ásia, África e América Latina, desfrutem de uma representação mais ampla dentro dessa infraestrutura. Eles são os que devem se tornar o pilar dessa emergente arquitetura global. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente da Assembleia Consultiva do Irã, defendeu a ideia de que a ordem internacional atual, estabelecida após a Segunda Guerra Mundial e centrada em algumas potências mundiais, não atende mais às necessidades atuais. As estruturas existentes não apenas se mostraram ineficazes para enfrentar os desafios emergentes, mas, em alguns casos, tornaram-se elas mesmas partes da crise.
Nossa proposta concreta é o estabelecimento de um grupo de trabalho parlamentar do BRICS para examinar os caminhos, explorar os caminhos para a reforma do sistema multilateral global. Esse grupo de trabalho pode desenvolver recomendações práticas para orientar as reformas estruturais na arquitetura da ordem mundial. Ana Maria Mari Machado, vice-presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, destacou a importância do BRICS como alternativa para uma ordem internacional mais justa. Valorizamos também altamente o reforço desse grupo para promover um modelo de desenvolvimento soberano muito longe das imposições hegemônicas e assimetrias dos sistemas econômico global. Celebramos que esse mecanismo privilegia o comércio e as moedas locais e impulsiona a soberania tecnológica e a integração em respeito e aos benefícios compartilhados. Sobre esse tema, o representante do Parlamento de Belarus disse que a transformação do cenário geopolítico global é inevitável e citou a arquitetura de segurança euroasiática como modelo a ser seguido. Já o presidente da Câmara Baixa do Parlamento da Índia destacou a política de tolerância zero do país contra o terrorismo. As guerras em curso entre Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas também foram lembradas, assim como os embargos dos Estados Unidos sobre Cuba. A cooperação interparlamentar para uma inteligência artificial responsável e inclusiva também foi debatida pelos parlamentares do BRICS. A cooperação interparlamentar e a utilização da inteligência artificial de forma responsável e inclusiva entre os países do BRICS foram discutidas pelas delegações dos parlamentos do Bloco de Nações Emergentes reunidas em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, falou da expectativa de cooperação entre os parlamentos. O compartilhamento de boas práticas entre os legislativos do BRICS fortalecerá uma governança tecnológica mais plural, cooperativa e inclusiva e que garanta a privacidade, a soberania dos dados, a segurança cibernética e a proteção da propriedade intelectual e dos direitos autorais. Sara Falaknaz, do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos, defendeu a ampliação do uso da inteligência artificial com responsabilidade. Somente no contexto do BRICS, a IA pode servir como um equalizador estratégico, acelerando o desenvolvimento, modernizando os serviços públicos e preenchendo lacunas de saúde, educação e infraestrutura. Mas realizar a promessa completa da IA exige mais do que inovação, exige responsabilidade. Na Índia, a inteligência artificial une tradição e inovação, segundo o presidente da Câmara Baixa do Parlamento indiano, Om Birla. A missão de inteligência artificial da Índia, que se chama IA para Todos, IA para o Bem, é uma confluência de valores ancestrais e inovação moderna, onde a tecnologia apoia a justiça, a igualdade e os direitos humanos. Na Índia, o uso da inteligência artificial está se expandindo rapidamente em setores prioritários, como saúde, agricultura, ação climática, educação e governança. Os representantes dos parlamentos da Rússia, China, Irã, Egito e Cuba falaram principalmente de regulação da inteligência artificial. Mostafa Taheri, da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã, defendeu o fim das disparidades regulatórias nos países do bloco. Essa disparidade regulatória não apenas causou confusão entre os stakeholders, mas também se tornou um sério obstáculo ao desenvolvimento de projetos conjuntos, troca de dados e cooperação no campo da IA. Nesse sentido, proponho que comecemos a avançar no sentido do alinhamento de regulamentações e estabelecimento de padrões comuns entre os membros do BRICS. Ian Pedro Carbonell Carel, da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, disse que
a regulamentação deve se concentrar nas aplicações da inteligência artificial. Na base da pirâmide tecnológica, onde dá a pesquisa científica, deve haver a maior flexibilidade possível para que a inovação possa florescer, o conhecimento possa ser compartilhado e as oportunidades possam se multiplicar. Em contraste, é no nível dos serviços e aplicações nos quais a IA interage diretamente com as pessoas, onde devemos legislar mais, garantir a transparência e evitar causar danos. Representantes de parlamentos do BRICS exigem mais responsabilidade dos países ricos no enfrentamento das mudanças climáticas. A sustentabilidade foi o tema de uma das sessões de trabalho no plenário do Senado. Enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e discutir medidas de sustentabilidade para o planeta não são tarefas para as próximas gerações, mas uma responsabilidade atual, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, na abertura do debate. O mais recente relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudança do clima foi cristalino em sua mensagem. Esta década determinará se conseguiremos limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Não se trata mais de uma questão para as próximas gerações. É nossa responsabilidade agora. O senador boliviano Félix Api lembrou que o degelo nos Andes já afeta o potencial de água da Amazônia. Nós temos a Cordilheira dos Andes entre países Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Somos nós que nos damos água à Amazônia aqui na América do Sul. Mas tem 50 anos, mais ou menos, que a Cordilheira dos Andes era um grande glaciar, era branco. Agora já é cheio de gelado. Então, se as cordilheiras não estão conservadas com suas neves nos topos, os receios vão secar, estamos sofrendo incêndios. Os representantes estrangeiros apresentaram medidas que já estão sendo adotadas em seus países diante da realidade do aquecimento global, como explicou Alberto Nunes Betancourt, da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba. As projeções do futuro indicam que o aumento do nível médio do mar pode atingir até 27 centímetros até 2050 e 85 centímetros até 2100. Algumas das ações estratégicas em vigor incluem a decisão de proibir a construção de novas moradias em assentamentos costeiros ameaçados. Os parlamentares concordaram em um ponto. Os países ricos emitiram mais carbono e, por isso, são mais responsáveis pelas mudanças climáticas. Sendo assim, devem dar uma contribuição maior agora. Foi o que destacou Golan Reza Tag Gardum, da Assembleia Consultiva do Irã. Para o Sul Global, devemos defender mecanismos de transferência de tecnologia, financiamento climático e alívio da dívida ecológica. Isso requer uma voz unida dos parlamentos do BRICS. Parlamentares do BRICS discutiram a aliança do bloco para a saúde global. Os participantes defenderam mais integração entre os países do bloco para enfrentar doenças. O presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre, destacou o SUS como um ponto forte do Brasil na área da saúde, mas lembrou que o país tem fraquezas, como a questão do financiamento, da distribuição equitativa de recursos e do campo da biotecnologia. Para ele, a união com os outros países do BRICS pode ajudar na melhoria desses pontos. A cooperação interparlamentar é uma ferramenta crucial. Reconheço que temos sim diferenças, que somos nações diversas, mas a saúde, a doença e a vida são fenômenos universais. A pandemia de Covid-19 nos lembrou disso. Nos lembrou de que o vírus que mata aqui
mata em qualquer lugar do mundo. O vice-presidente do Conselho Nacional de Províncias da África do Sul, Pubalan Govender, concordou que o vírus da Covid-19 não respeitou fronteiras e nem condição social. Ele defendeu uma vacinação justa e equitativa. A Covid-19 nos lembrou ainda que em um mundo interconectado e globalizado, ninguém está seguro, até que todos estejam seguros. A Aliança Parlamentar do BRICS para a Saúde Global nos ajudará a usar nossa sabedoria coletiva e conhecimentos médicos para responder proativamente a futuros surtos de doenças ou para responder melhor. A forte cooperação e compromisso entre os países do BRICS terão desdobramentos positivos e muito grandes para permitir e garantir uma vacinação justa e equitativa como um bem público global. Os debatedores defenderam parcerias para pesquisa, infraestrutura e tecnologia. A eliminação de doenças socialmente determinadas e doenças tropicais negligenciadas é um dos focos dessas parcerias. Mardani Alisera, da Câmara dos Representantes da Indonésia, defendeu essa iniciativa. A eliminação de DSD e DTN pode ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o Objetivo 1, que é a erradicação da pobreza, o Objetivo 2, que é fome zero, e o Objetivo 6, água potável e saneamento, e o Objetivo número 10, redução das desigualdades, além de abordar as mudanças climáticas. Inês Viatenko, vice-presidente do Conselho da Federação Russa, também demonstrou preocupação com as doenças transmissíveis. A Rússia iniciou esforços dentro do BRICS para elaborar um sistema abrangente de alerta precoce para combater doenças transmissíveis. Esse sistema preverá a criação de um mecanismo único para eliminar surtos de doenças infecciosas dentro do BRICS, realizando treinamentos e workshops para profissionais da saúde. O representante da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã, Mohamed Rashid, lembrou que os países do BRICS representam cerca de 40% da população mundial, com capacidade para lidar com desafios da saúde. Nós, no Parlamento, temos um papel importante em fortalecer os sistemas de saúde através da legislação e financiamento, e podemos desenvolver políticas para permitir o acesso à saúde para todos os cidadãos. Mas isso deve ser conseguido com as reações dos parlamentos pelo mundo todo. As mulheres representam 49,6% da população mundial, mas ocupam, em média, apenas 27% das cadeiras nos parlamentos em todo o mundo. Elas lutam por igualdade de gênero e por uma participação mais equilibrada nos fóruns de decisão de seus países. No 11º Fórum Parlamentar dos BRICS, uma reunião de mulheres abriu o evento. Na pauta, inteligência artificial, violência digital, mudanças climáticas e igualdade de gênero. Parlamentares de culturas diferentes, mas que têm em comum a vontade de trabalhar por seus países. A representante do Egito, deputada Nora Ali, presidente da Comissão de Turismo do Parlamento Egípcio, falou que no passado não era tão comum ver mulheres na vida pública, mas que hoje elas são 27% de todos os parlamentares e que o país conta ainda com 8 ministras de governo. Ela falou que a paixão a levou a querer trabalhar pelo povo e que deve se candidatar de novo nas próximas eleições do fim do ano. É uma paixão. Quando você faz as coisas, você consegue alcançar resultados, te dá o poder de seguir em frente. No seu segundo mandato, a representante do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos, Sara Falaknes, explica que um decreto de 2019 determinou que metade do parlamento deveria ser de mulheres. Ela então se candidatou, fez campanha e foi eleita. Hoje, as mulheres ocupam cargos de liderança no legislativo e em grupos internacionais.
É alguma coisa no nosso DNA. Antes do estabelecimento dos Emirados Árabes Unidos em 1971, as mulheres já eram empoderadas e parte da comunidade. Como pessoa, como mulher, como juventude, me dá muito orgulho ser ou representar as pessoas da União numa plataforma tão democrática. A deputada russa Rosa Chemeriz resumiu sua motivação como parlamentar. O amor pelo meu país, pelos meus filhos e minha devoção pelas coisas que acredito. Acredito que só as pessoas profissionais podem ser úteis para o seu país. É por isso que faço tudo o que posso para ser útil para a Rússia, o país que amo, minha terra-mãe. E sei que todos, em todos os países, como você, como eu, que amam seu país, sua terra-mãe, fazem o que podem para proteger seu país. Este foi o Senado Notícias Especial BRICS. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e vamos encerrar esta edição com imagens de uma projeção de luz na fachada do Congresso Nacional sobre os temas do BRICS.